Bom dia, queridos. É muito bom estar falando com vocês. Estou com muita saudade de todos os irmãos, saudades do nosso culto, do dia do domingo, na quarta-feira, da escola bíblica dominical. Estamos orando para que essa pandemia passe rápido e possamos estar de volta no templo para servir ao Senhor. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que fazer a nossa parte. Nós somos igreja e a igreja ela trabalha em todos os lugares, inclusive dentro de nossas casas. Hoje é o dia em que nós nos dedicamos a servir ao nosso Deus, porque é o dia do Senhor. Então, como é de costume, nós fazemos a nossa escola bíblica dominical e podemos fazê-la também em nossas casas. Hoje nós vamos ter um pequeno espaço de tempo para estudarmos a respeito das Escrituras Sagradas e convidamos os amados a participar conosco desse estudo, porque o tema que nós vamos falar nesse instante é um tema muito controverso. Isso aconteceu no passado e ainda hoje existem pessoas que não aceitam este tipo de ensinamento, que é justamente sobre a ressurreição dos mortos. Mas uma autoridade que nós podemos considerar nesse assunto seria o apóstolo Paulo. Paulo, escrevendo à igreja dos Coríntios, lá no capítulo 15, nós encontramos no versículo 35 ele falando da seguinte maneira: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? Essa é uma das muitas indagações a respeito da ressurreição dos mortos. Nós sabemos muito bem que no judaísmo haviam várias seitas, e dentre elas a seita dos saduceus. Os saduceus não acreditavam na vida após a morte. Os fariseus, porém, eles entendiam que ao morrer haveria uma vida eterna. Assim como os gregos entendem que as pessoas estão presas a um corpo para pagar uma penalidade de uma culpa originária, de forma que eles acreditam que uma ressurreição corpórea seria algo totalmente fora da lógica e seria, portanto, loucura para eles. Mas hoje nós sabemos muito bem que a ressurreição é uma realidade. Haverá um dia que todos nós vamos ressuscitar. E vamos ressuscitar não com este corpo físico, conforme nos adverte e ensina os apóstolos. Mas precisamente o apóstolo Paulo responde essa indagação falando da seguinte maneira: no versículo 44 ele diz: semeia-se corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Ou seja, esse corpo que nós temos é corruptível, conforme ele nos orienta. É um corpo que está sujeito à degeneração, à degradação, a doenças, a modificações. Nós sabemos que nós estamos sempre envelhecendo, estamos sempre à mercê de qualquer tipo de doenças, Nós podemos estar vivos hoje e amanhã, podemos não estar. Então, este é o nosso corpo, mas esse não será o corpo que nós vamos ter na eternidade. Por isso que ele diz, vai semear-se corpo animal, porém a ressurreição será de um corpo espiritual. E ele ainda continua no versículo 50, afirmando: irmãos, que a carne nós podemos assim declarar, conforme o apóstolo Paulo, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Então, o que é corruptível, como esse corpo, não pode herdar
a eternidade. Ele não foi feito para vivermos eternamente. Então nós vamos nos despir desse corpo, inclusive de tudo que nós temos. As vestes, por exemplo, não serão mais essas. Nós não vamos precisar de vestimenta corruptível. Tem muita gente que imagina que nós vamos subir de roupas, mas de acordo com as Escrituras nós vamos receber novas vestimentas, vestes brancas, vestes de núpcias, porque nós vamos estar preparados para as bodas do Cordeiro, para o casamento entre a igreja e o Senhor Jesus Cristo. E ele continua, no momento, no versículo 52, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, aqueles que estiverem vivos, conforme ele ensina, serão transformados. Esse corpo físico, esse corpo animal, se transformará em corpo espiritual. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar com um novo aspecto, com um novo corpo, um corpo que jamais envelhecerá, um corpo que jamais sentirá qualquer tipo de infortúnio ou dor, um corpo que não vai precisar de repouso, de cama, um corpo que vai permanecer eternamente. E isso que nos ensina a palavra através deste servo. No versículo 53, ele faz a seguinte afirmação: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então nós teremos a vida eterna, mas uma vida eterna sem sofrimento, sem dor, sem doenças. Uma vida eterna sem amargura, sem nenhum tipo de coisas que possam nos degradar física, moralmente ou espiritualmente. Mas vamos ter uma vida eterna com paz na presença do Senhor Jesus Cristo. E nós não temos sombra de dúvidas de que isto está perto de acontecer. Brevemente há de acontecer. Cristo está às portas. Nós estamos vendo os sinais em evidência. Essa pandemia é um dos sinais, é apenas um dos sinais. Nós já tivemos uma pandemia no passado, no século X ou século XI, em que houve uma pandemia da peste negra, em que a população mundial perdeu 1/3 das pessoas da sociedade que viviam naquela época. Então muitas pessoas morreram e não vai ser diferente nos dias finais. Sabemos que os tremores de terra estão a cada dia em plena atividade, não é? Sabemos que a fome também é um dos sinais que nós temos visto, muita gente passando necessidade, privações e notícias de guerras. Então, nós sabemos que quando isto estiver acontecendo, está perto a vinda do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja. Nós temos que estar preparados para nos revestirmos da incorruptibilidade. Precisamos nos revestir deste corpo que o Senhor preparou para cada um de nós, para vivermos eternamente com Ele. Pois quando Ele voltar, se nós estivermos vivos, nós seremos arrebatados. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar e se encontrar com Ele nos ares. Que nós possamos aprender e ensinar essa palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Amém.